A gente ouviu a oração da Lara. A Lara tá uma moça, né? E orou, fez a oração de gratidão. E agora a gente vai para a mensagem. E a mensagem tem um título muito estranho. Em busca do protagonista. O que será o protagonista? Em busca do protagonista. Bom, para entender esse título, mais uma vez, e vocês vão dizer que é mais uma vez mesmo, eu vou contar duas histórias para a gente entender essa história de protagonista. Uma das histórias não é real, não é verdadeira. É uma história que vem na minha cabeça. E essa história que vem na minha cabeça, que não é real, ela serve para a gente entender exatamente o que é que eu quero dizer com Em Busca do Protagonista. E a história verdadeira é a história da Bíblia, que é a história de homens e mulheres que passaram pelas mesmas coisas que nós passamos. E é bom a gente ver como é que eles se saíram e como é que foi a ação de Deus na vida deles. Então, essa história que eu inventei, ela começa numa escola, na verdade no teatro de uma escola, onde a tia Bia está conversando com os seus alunos. E ela acaba perguntando para os seus alunos assim: olha, gente, a peça que a gente vai estrear é muito legal. A gente vai encenar ela aqui na escola. Só precisamos de uma protagonista. Júlia, você quer ser a protagonista da peça? E aí, a Júlia olhou para a tia estava olhando para ela, falando: anda, Júlia, responde, você quer ser a protagonista da peça? Aí a Júlia olhou, ficou pensando, falou assim: tia, protar o quê? Protar o quê? Eu conheço protozoário na minha aula de biologia, mas protar o quê, tia? Que é isso? Ai, não sei não, tia. Protagonista, Júlia. A tia Bia tá perguntando: você quer ser a protagonista da nossa peça? A Júlia pensou, falou assim: eu não quero, tia Bia, com esse nome feio aí, protagonista. Ah, não quero não, na escola vai ser a maior zoação. Todo mundo sabendo que eu sou protagonista, eu sei lá o que é isso, tia. Oh, meu Deus do céu, mas a Bia vai perder uma oportunidade enorme só porque não sabe o que quer dizer protagonista. Então, o que quer dizer protagonista? Era só ela ver no Google, ver no dicionário, perguntar para alguém. Não precisava ter passado essa vergonha, porque, na verdade, se ela tivesse aceitado ser protagonista, talvez no futuro ela fosse, assim, uma grande atriz. Porque ela não sabia. Você percebeu que a Júlia não sabia e perdeu uma super oportunidade porque o significado da palavra protagonista ela perdeu, ela não sabia. Ela podia ter perguntado, né? Procurado no Google, no dicionário. Mas o que é protagonista? Gente, essa palavra, ela se refere ao personagem mais importante de alguma história. Mesmo que a história não seja real, que a história seja inventada. No caso da peça da escola, o protagonista é o ator ou é a atriz que representa o papel mais importante. Também pode ser um personagem de um livro, um personagem de um filme, de uma novela. O principal. Mas também pode ser a pessoa que possui um papel importante ou então de destaque no acontecimento. Então, vocês sabendo que é protagonista, a gente vai fazer um teste. A gente vai para uma história da Bíblia e a gente, na história da Bíblia, vai tentar descobrir quem é o protagonista, tá bom? Essa história está na Bíblia, ela chama Jesus e Simeão e está no livro de Lucas, no capítulo 2, do versículo 22 ao 35. E ela começa com um homem. Essa daí sou eu tentando saber o que é protagonista, mas agora eu já sei. Vamos descobrir quem é o protagonista da história, tá bom? Então começa com um homem chamado Simeão. E esse homem está dormindo, mas ele em sonho, ele pede a Deus: meu Deus, não me deixa eu passar pela morte antes de ver o Cristo Senhor. E ele sonha com uma pessoa carregando um bebê no colo. Será que o Simeão, então, que era tido como um homem bom e justo, lá onde ele morava, ele é o protagonista dessa história? Porque ele era tido como um homem bom e justo. E ele estava fazendo uma oração, uma coisa muito importante, pedindo a Deus. No dia seguinte, quando ele acordou,
Diz a Bíblia que ele foi movido pelo Espírito para ir até o templo de Jerusalém. Ele levantou e foi ao templo. A Bíblia fala que ele foi movido pelo Espírito. E aí, lá no templo de Jerusalém, era onde as pessoas levavam os seus filhinhos para serem abençoados quando eles nasciam. Era onde tinha as explicações da Bíblia. Os sacerdotes faziam as explicações. Na verdade, aí nesse templo de Jerusalém, tinha muitos sacerdotes. Então, tem alguns deles aqui, olha. Muitos sacerdotes. Ficava o povo todo aqui observando. E aqui os sacerdotes. Bom, gente, será que Simeão era o protagonista? Ou será que algum desses sacerdotes aí será o protagonista dessa história que a gente está contando? Bom, aí, nesse dia que Simeão estava lá no templo, ele não sabia bem por quê, que ele tinha sido levado ao templo. Chegou também um casal. E esse casal estava com um bebê no colo. E esse casal, vocês já ouviram falar nele em alguma vez. O pai se chamava José e a mãe se chamava Maria. Será que José era o protagonista dessa história? Ou será que era Maria que era a protagonista dessa história? Podia ser qualquer um deles. O Simeão, os sacerdotes. Maria e José levaram seu filhinho recém-nascido Jesus para ser abençoado no templo. E aí aconteceu uma coisa muito legal. Eles entraram no templo e, de repente, um senhor bom e justo, chamado Simeão, veio para perto deles e, muito emocionado, falou, pegou a criança nos braços e disse o seguinte: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ele falou, agradecendo a Deus porque ele tinha pegado no colo um bebê. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão abençoou esse menino. E Simeão, na verdade, não era o protagonista, nem José, nem Maria, nem os sacerdotes. Na verdade, o protagonista dessa história, Simeão descobriu. Na hora que ele viu o casal entrando no templo, ele não foi em direção a Maria, ele não foi em direção a José, ele foi em direção ao protagonista da história. Ele foi em direção ao menino, ao neném, a Jesus. Jesus é o protagonista nessa história. Jesus é que era o mais importante nessa história. E quem descobriu isso não fui eu, não foi ninguém, foi Simeão. Simeão que descobriu quem era o protagonista. E esse menino que é o protagonista nessa história, ele é o nosso Salvador. Aí eu quero saber de vocês o seguinte: brinquedos, televisão, computador, celular, roupa nova, bicicleta, patins, um jogo maneiro. Será que isso aí está sendo o protagonista da nossa vida? Isso tudo é importante. Tudo isso faz parte da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Tudo isso é importante. Mas quem é o protagonista da nossa vida? Quem é o mais importante da nossa vida? Quem é o dono do seu coração? Jesus precisa ser o dono do nosso coração, precisa ser o protagonista da nossa vida. A gente precisa reconhecer que Jesus é o mais importante de tudo na nossa vida. Então, a Bíblia mesmo fala que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está escrito em João 14,6. Foi o próprio Jesus que falou que Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele é o protagonista. Então, a partir de hoje, sabendo a diferença das coisas e a importância das coisas, a gente vai começar a pensar que Deus é o mais importante da nossa vida, que Jesus tem que morar no nosso coração como sendo o mais importante da nossa vida. Tá bom? Então, um beijo grande e que a gente agora consiga saber, a cada dia que Jesus, morando no nosso coração,
faz a parte mais importante de nossa vida.